Saudações, amigos e amigas do curso de Teologia, disciplina de Direitos Humanos. Enfim, estamos aí na reta final. Uma alegria poder participar com vocês ao longo desses 3 últimos anos em diversas disciplinas. E o feedback que a gente recebeu sempre foi o melhor. Agora nós estamos finalizando com 3 questões fundamentais da disciplina de Direitos Humanos. E essas 3 questões que nós adicionamos nas atividades visam demonstrar para nós como que essa teoria dos direitos humanos e a teoria que nós estudamos, teológica, antropológica, ao longo desse curso, poderia ser aplicada a temas do nosso cotidiano ou temas do nosso contemporâneo. Elencamos aí pelo menos 3 temas, que é a questão dos refugiados, que chama a atenção hoje do mundo inteiro e deve chamar a nossa atenção. Elencamos também o tema da violência cometida contra a mulher, sobretudo em ambiente doméstico. E elencamos também a relação entre o diálogo interreligioso e o ecumenismo, se algumas dessas formas podem nos auxiliar, ou seriam requeridas para nos auxiliar, na defesa da dignidade humana. Vamos começar falando sobre a Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha entrou no nosso debate? Por uma razão especial. Nós estudamos ao longo dessa disciplina que a dignidade humana, ela também é um valor caríssimo, protegido pelas Escrituras Sagradas. Na verdade, poderíamos até dizer que é essencialmente presente na mensagem das Escrituras. Como nós podemos observar na disciplina de Antigo Testamento, quando falamos sobre a Torá, quando falamos sobre os históricos, quando falamos sobre a mensagem dos profetas, e eu acredito que nas outras disciplinas que vocês tiveram com outros professores, essa questão da defesa da dignidade humana sempre se mostrou clara. É uma defesa das Escrituras Sagradas, é uma preocupação do coração divino, do coração de Javé. Muito bem. Então, em que é que se relaciona a Lei Maria da Penha com a nossa temática? Quando a Lei Maria da Penha surgiu no ano de 2006, houve uma reação muito grande, negativa contra ela. Por qual razão? Porque ela trazia uma proteção especial em relação à mulher ferida em ambiente doméstico, quando comparada com a mesma agressão quando cometida fora do ambiente doméstico, das relações domésticas por outras pessoas, tanto homens quanto mulheres. Então houve um questionamento muito grande, olha, essa lei é feminista, essa lei é desigual, essa lei privilegia uma parte apenas, e nós não poderíamos fazer isso, a lei deve ser igual para todos. Essa confusão é que nos leva a fazer uma reflexão sobre a importância da Lei Maria da Penha. Sobre o que a Lei Maria da Penha versa? Ela ela disciplina a questão da violência cometida em ambiente doméstico. Então vamos imaginar aqui, uma mulher sofreu uma violência, seja ela psíquica, moral, física, e ela pode agora denunciar essa violência. Professor, mas ela não poderia denunciar se essa violência acontecesse antes da Lei Maria da Penha? Poderia, mas essa violência que ela sofre em ambiente doméstico seria julgado pela lei penal comum, pela mesma disciplina que rege as outras violências cometidas fora do ambiente doméstico. Por que é que o ambiente doméstico vai criar um contexto especial e vai requerer uma legislação especial? Para a gente falar sobre isso, primeiro vamos demonstrar aqui o que é que mudou com a Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, a pena para agressão corporal cometida contra a mulher e outras agressões, ela variava de 3 meses a 1 ano. Olha, ela não é uma pena das mais graves, geralmente era convertida em prestação pecuniária, havia formas de você se livrar sem a prisão. É uma pena relativamente baixa, considerando que existem violências que são muito graves. A partir da Lei Maria da Penha, a pena aumentou. Ela passa a ficar entre 3 meses a 3 anos. Então veja, de 3 meses a 1 ano, que o sujeito violento, a pessoa violenta poderia ser penalizada, agora ele pode ser penalizado até 3 anos. E aí há uma dificuldade maior, é muito mais grave. Se resultar numa condenação, isso vai ser um prejuízo muito maior para o ofensor. Essa lei também, ela cobre qualquer tipo de violência. Ela vai cobrir a violência psíquica, ela vai cobrir a violência moral e ela vai cobrir a violência física. O que é a violência psíquica e moral?
São aqueles assédios contínuos que podem estar acontecendo contra uma pessoa. Vou te matar, você não vale nada, some da minha vida, deixa os filhos em casa e vai para o mundo, porque você não construiu nada. Quando nós nos separarmos, você não vai ter nada, eu vou ficar com tudo e vou ficar com a guarda das crianças. De tal maneira que as mulheres, elas se encolhiam. E não raras vezes, quando dependente economicamente do marido, elas realmente ficam nesse ambiente sofrendo uma tristeza crônica, depressão, e isso pode levar até a agravamentos. E a violência física nós sabemos, ela pode ser desferida sobre múltiplas formas. Outra coisa que mudou, outra alteração que essa legislação trouxe é que antes da Lei Maria da Penha, a mulher que denunciava uma agressão cometida por alguém de dentro da família, ela denuncia e depois ela pode voltar atrás e aquela denúncia, ela perde a sua razão de ser, ela é interrompida, ela não continua, não avança. Agora com a Lei Maria da Penha, o legislador percebeu o quê? Que essa violência cometida dentro de ambiente doméstico, ela guardava uma vulnerabilidade, a mulher está numa situação muito desconfortável. Então às vezes ela denuncia uma violência que ela está sofrendo, e por conta de ameaças após a denúncia, ela fica com medo, ou então ela é desmoralizada pela família, ou ela pensa nos filhos e quer salvar os filhos debaixo do teto do pai, e aí ela desistia. E a violência continuava a se perpetuar. Então o legislador disse, não, a mulher ela fez uma denúncia e houve ali elementos comprobatórios da violência cometida, existem testemunhas que ela apresentou, a ação penal vai continuar ainda que ela queira retirar. Esse pensamento do legislador visou coibir exatamente essas práticas que vinham contra a mulher depois que ela tinha feito a denúncia. Ela faz a denúncia, o esposo ou outro agressor no ambiente doméstico dizia, olha, se essa denúncia for avante eu vou te matar. E a mulher ficava com medo. Muito bem. Então a Lei Maria da Penha, ela é uma das legislações que mostra as políticas contextuais, as políticas desiguais. Há um princípio no direito que estabelece o seguinte, a igualdade só pode ser alcançada quando nós tratamos os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Pessoas que estão numa condição de maior vulnerabilidade, nesse sentido, devem receber uma proteção maior. Aonde é que está a diferença, a desigualdade entre uma pessoa que sofre uma violência fora do ambiente doméstico e uma pessoa que sofre a violência dentro do ambiente doméstico? Vamos exemplificar. Imagine uma mulher que ela sofre uma agressão de um estranho no local de trabalho, ou na rua, ou em um ambiente qualquer que não é o seu ambiente doméstico. Essa mulher, tendo sofrido essa agressão, sendo conhecido ou um estranho, ela vai para a delegacia, ela presta um boletim de ocorrência, ela apresenta suas provas, outras provas serão colhidas por testemunhos no curso do inquérito ou da ação penal, mas ela volta depois dessa denúncia, ela volta para casa. Mesmo depois de uma audiência perante o magistrado, ela volta para casa e ela não tem o ofensor perto dela. Então, ela volta para um ambiente de proteção. Lá estará a sua família, lá estará o seu esposo, as suas crianças, protegendo, auxiliando ela nessa proteção. Mas veja a diferença que ocorre quando a mulher é agredida no ambiente familiar, às vezes pelo próprio marido. Olha só a diferença. Ela sofre a violência, primeiro ela começa uma violência psíquica, moral, verbal, uma desmoralização contínua, e depois ela chega às raias da violência física. As delegacias de defesa da mulher estão repletas de casos e mais casos, assim, mortes inclusive, de mulheres que chegaram em casa após o denunciar com um boletim de ocorrência na mão e foram assassinadas pelos seus parceiros. Então veja, quando essa mulher é agredida dentro do ambiente doméstico, e ela não suporta mais e ela vai fazer a denúncia numa delegacia, para onde é que ela volta? Qual é o lugar de socorro dessa mulher? Qual é a alternativa que ela tem agora? Ora, se ela é hipossuficiente, se ela é dependente do marido, ela volta para casa. E ela volta então para casa exatamente o lugar onde está o agressor. Esse agressor, por sua vez, ainda que ela não volte para sua casa, ainda que ela alugue um outro imóvel, seja recebida pela família, se ela tem filhos, esse agressor é o pai das crianças dela. E agora ela fica enfrentando esse conflito. Eu não posso colocar os meus filhos contra o pai deles, eu não posso colocar o pai deles contra eles. Porque a saúde, a sanidade mental das crianças, para essa mulher, também é importantíssima. Então aí nós temos um quadro muito diferente entre a violência que acontece fora do ambiente doméstico contra a mulher e a violência que acontece dentro do ambiente doméstico contra a mulher.
a violência que se comete contra o ambiente doméstico cria um sofrimento psíquico contínuo, aquilo vai continuar, é muito grande. E essa pessoa, porque goza dos círculos íntimos, ela estará sempre ali desmoralizando e eventualmente até ameaçando, né? E eventualmente pode acontecer até uma tragédia. Por quê? Porque há um vínculo entre o agressor e a vítima. Então nós vamos observar que a Lei Maria da Penha, ela partiu desta reflexão. Ora, a violência que se comete contra a mulher fora do ambiente doméstico é diferente da violência doméstica que acontece contra a mulher dentro do ambiente doméstico. Há uma diferença muito grande aí que o legislador ele quis privilegiar, ele reconheceu, ele percebeu que precisa de um tratamento, diferenciado. Nós encontramos esse exemplo nas Escrituras Sagradas, sobretudo na Torá, quando há uma preocupação de Javé especial no tocante ao grupo dos vulneráveis. Por isso é que nós vamos encontrar tantas vezes admoestações falando que nós devemos cuidar de maneira mais especial ainda os órfãos, as viúvas que não tinham proteção jurídica naquele contexto, os pobres e os estrangeiros, que vai ser o nosso próximo tema. Então havia ali não um amor especial de Javé por um grupo, mas um senso de urgência. Apesar do amor de Deus ser igual para todos, existem grupos que requerem uma atenção especial maior para que essa atenção possa ser eficaz, para que ela realmente possa significar proteção eficaz. Então, a primeira abordagem que nós gostaríamos de fazer é sobre a Lei Maria da Penha nesse sentido, mostrando como que em alguns contextos, por conta da desigualdade das partes envolvidas, existem grupos em maior vulnerabilidade, é necessário que a gente desenvolva uma proteção especial, uma proteção desigual para alcançar a equidade, né? Igualdade consiste em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. É a única forma que eu vou dar uma proteção eficiente. Muito bem? Vamos para o próximo tema, que é o tema da questão dos refugiados. Muito bem, a questão dos imigrantes refugiados, sem sombra de dúvida, é do conhecimento de cada um de vocês que a questão dos refugiados se tornou um tema de urgência internacional. Órgãos de defesa dos direitos humanos, não somente ligados à ONU, no mundo inteiro têm refletido, têm pensado profundamente sobre alternativas que poderiam se oferecer para minorar o sofrimento de crianças, de idosos, de mulheres grávidas, de homens, de mulheres, de um sem número de pessoas que estão na condição de refugiados. Existe alguma relação dessa temática com a defesa dos direitos humanos e com as reivindicações que os evangelhos, que a mensagem do Cristo, que a mensagem da Torá, que a mensagem das Escrituras como um todo nos fazem? Para compreendermos isso, nós precisaríamos pensar um pouquinho, em primeiro lugar, sobre a questão da imigração e dos refugiados ao longo da história no mundo. É importante que a gente saiba que o nosso planeta ele sempre experimentou os fluxos migratórios. E grande parte desses fluxos migratórios, quando eles ocorreram ao longo dos séculos, agora no século XX, principalmente com a questão da Segunda Guerra Mundial, pessoas fugindo da Europa, miseráveis fugindo da Europa, pessoas os mais diversos fugindo da Europa, buscando socorro, buscando asilo, buscando refúgio em outros países, buscaram e encontraram, por vezes, aqui no nosso país, nos Estados Unidos, em outros países do mundo. Então é importante que a gente saiba que o fenômeno dos refugiados não é um fenômeno da nossa época. Agora tem se agravado, mas é um fenômeno que se estende ao longo da história da humanidade. Por essa razão, nós vamos observar nas Escrituras Sagradas que esse tema não está ausente. Ora, só na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é considerado a lei, nós vamos observar um mandamento de Javé de cuidado do estrangeiro pobre, aquele que busca refúgio na nossa terra. Esse mandamento se repete pelo menos 42 vezes. Isso é de uma grandeza na defesa dos direitos humanos sem tamanho. Há uma desproporcionalidade em relação aos deveres e aos mandamentos na Torá. Aqueles que são mais repetidos devem receber da nossa leitura e da nossa compreensão uma atenção maior. Refere-se a uma urgência do período. Então, pelo menos 42 vezes nós vamos encontrar o tema da necessidade, do dever de acolher o estrangeiro que busca refúgio na nossa terra, como se ele realmente fosse um irmão nosso. A história judaica também, que é muito próxima da gente, é uma história de busca por asilo político, de busca de refúgio. E isso não somente no século XX. Ao longo da história ocidental, a comunidade judaica ela esteve sendo expulsa de um país para o outro.
E ela precisava, sempre precisou da boa vontade de governantes oferecendo esse refúgio. A América do Norte é uma nação composta por imigrantes, e não raras vezes esses imigrantes vêm buscando refúgio. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre as demandas por imigração. Por que as pessoas imigram na condição de refugiados? O nosso contexto atual deixa muito claro. Regimes ditatoriais, que é o caso da Síria, é o caso da Venezuela, crises econômicas gravíssimas, que também é o caso desses dois países, guerras e terrorismo, é o caso principalmente do Oriente Médio. Então, as pessoas não imigram na condição de refugiados porque elas sonham com uma vida melhor, mesmo tendo condições boas de existência. A imigração que busca refúgio é uma imigração que busca sobrevivência. Ela busca um socorro desesperado. É mais fácil a gente compreender quando você considera as crianças, as mulheres grávidas, os pais, a mãe, o pai. Olha com desespero a situação do terrorismo, desses regimes ditatoriais que assassinam a própria população, desses regimes de terror. Eles olham com desespero a sorte, o futuro de suas crianças. Nós vamos observar no noticiário, sobretudo relacionado à Europa, pessoas que colocam uma família inteira num barquinho e lotado e correm o risco de naufragar todo mundo, o que leva uma pessoa a cometer um ato de risco tão grande. O desespero. É sinal que o desespero, é sinal que a consciência de se continuarem no lugar em que estão, ou se iniciarem uma travessia, existem mais chances de sucesso ou de sobrevivência nessa busca desesperada por refúgio. Então é importante que a gente considere, quando falamos sobre imigração que busca refúgio, o contexto, a necessidade, a demanda. As pessoas não saem de seus países buscando refúgio, sonhando simplesmente por uma condição melhor, elas saem por desespero. Muito bem. Nós tivemos um quadro recente aqui no Brasil, fronteira com a Venezuela, que vimos algumas imagens bem radicais, que chamaram a nossa atenção e dividiram as pessoas no país inteiro e fora do país também. Que foi a expulsão de cidadãos venezuelanos que estavam no Brasil pela população de uma cidade específica. A população simplesmente expulsou, queimou os pertences dos venezuelanos, e expulsou ali, olha, vocês saiam porque esse não é o lugar de vocês. É uma situação complexa, mas ela requer a nossa reflexão. É complexa por quê? Algumas pessoas falam assim, poxa, mas se nós estivéssemos lá, crimes acontecendo por parte dos venezuelanos, eles tomaram as ruas, estão mendigando, estão roubando, estão usando drogas. Existem notícias até que existem estupros sendo cometidos pelos jovens, adolescentes, adultos venezuelanos. Então a sociedade ficou aterrorizada, eles chegaram tocando o terror. Essas informações, elas chamam a nossa atenção e à primeira vista justificam aquele comportamento. Eu imagino, se eu estivesse ali, qual seria o meu comportamento? O que está acontecendo aí é uma pergunta mal feita. Eu considero compreensível o medo, o terror que a população sente. E esse terror e esse medo nem sempre é racional. Ele vem dos boatos, ele vem das notícias, às vezes notícias autênticas, ele vem do medo. Ora, chega um grupo enorme e fica nas praças, um grupo de pessoas miseráveis, isso gera uma repercussão. Mas essa repercussão se deve principalmente porque nós não temos um histórico de defesa de refugiados. Não é um histórico no Brasil. Nós não sabemos ainda como lidar com essa situação. E essa situação, porque não sabemos, nós acreditamos que ela não tem solução. Está chegando, está chegando, está chegando, não dá para eu colocar dentro da minha casa essa população, então eu não tenho alternativa senão expulsá-los. Houveram pessoas que deram tiros, e houveram manifestações políticas dizendo que vão expulsar os venezuelanos, essas pessoas que buscam socorro. Quem são as pessoas que buscam socorro? Nós sabemos da crise que está acontecendo na Venezuela. Mulheres que estão vendendo crianças, meninas que estão se prostituindo para alimentação, para comida. Não é nem para moradia, não é nem para vestimenta, não, é para alimentação. Pessoas estão passando por crise de fome terrível, crianças estão perdendo peso, a população está numa situação de pedido de socorro extraordinário. Por outro lado, aquela pequenina cidade brasileira que faz fronteira conseguiria dar conta do fenômeno? Conseguiria trazer para dentro de casa, como debochadamente alguém propõe, né, tá com dó, leva para casa, conseguiria dar conta de abrigar todo mundo? Aí é que está o nosso equívoco, e isso se deve em grande medida por conta da nossa falta de experiência histórica.
Esse é um assunto que deve ser resolvido em primeiro lugar em âmbito nacional. Em primeiro lugar, esse assunto tem que ser resolvido, tem que ser iniciado, aliás, e a primeira iniciativa é diplomática. E não somente envolvendo o Brasil e a Venezuela, mas os países latino-americanos, os países que negociam com a Venezuela, países de outros continentes. Há que se pressionar o governo venezuelano a resolver, a lutar veementemente para que esse problema não se veja necessário. Porque o que busca refúgio não gostaria de buscar refúgio em outro país. O lugar onde ele nasceu, o lugar em que ele cresceu, lhe é muito caro. Lhe é preferível viver e viver bem no seu lugar de origem. Quando busca socorro em outro lugar, é sabendo que vai enfrentar humilhação e que vai enfrentar dificuldades as mais diversas. Então, a primeira alternativa que nós devemos visualizar é que esse é um problema que tem que ser iniciado, que tem que ser debatido profundamente a partir de iniciativas diplomáticas. O governo brasileiro, parlamentares brasileiros, organizações as mais diversas dentro do Brasil e na América do Sul tem que pressionar o governo venezuelano e, no caso dos países europeus, os países que estão expulsando os seus cidadãos, que estão gerando a crise migratória, tem que pressionar a que a situação caótica que expulsa a população seja resolvida. Esse é um problema muito grande e aí é que nasce a indiferença, porque ele demanda verbas financeiras, ele demanda conversa, ele demanda relações profundas de diálogo. E, infelizmente, governantes, os mais diversos em vários países, não estão disponíveis, não estão preocupados com a demanda dos miseráveis. Esse é um problema ao longo da história. Os miseráveis não chamam a atenção de quem está no poder. E por isso não recebe tratamento adequado. Mas nós, que conhecemos a dignidade humana e recebemos esse ensinamento a partir do nosso mestre das Escrituras Sagradas, isso deve ser uma preocupação primordial do nosso coração, da nossa teologia e dos nossos púlpitos. Então a primeira alternativa que devemos visualizar aí é a alternativa diplomática, né? Uma tentativa de tentar resolver a demanda pela via da pressão pública a esses países de origem. Por vezes vai demandar subsídio ao país que está expulsando os seus cidadãos? Sim. E é uma coisa que as Nações Unidas ainda não estão acostumadas a subsidiar a solução de crises catastróficas que alguns países estão enfrentando. É claro que é difícil você minorar esse problema quando nós estamos frente a um terrorismo e a uma ditadura. Fica muito mais difícil. O que não nos exime de responsabilidade de lutarmos até esgotarmos todas as possibilidades. E as possibilidades não foram esgotadas nem iniciadas. Em segundo lugar, nós devemos imaginar, e a pergunta do portfólio, qual é a participação da igreja? Qual é a participação da igreja? Quando nós ouvimos ali reações que se espalharam nas redes sociais, inclusive de pessoas ligadas à fé cristã, de protestantes, católicos, as pessoas as mais diversas, não, tem que mandar esses imigrantes para fora, fora venezuelanos, vocês vão lá com o governo de vocês, governo de esquerda, etc. Isso é muito grave. Porque revela que nós ainda não compreendemos a dignidade humana dessas crianças que estão padecendo a míngua de fome. Crianças que estão padecendo a míngua e vindo a óbito, inclusive, por falta de medicamentos, por falta de leite, por falta de água, por frio, pelas mais diversas faces da violência e da miséria. Nós, a igreja, ela é chamada para ser uma espécie de cruz vermelha, ou seja, de proteger os pequeninos. Como é que a igreja poderia fazer isso? De duas formas. Em primeiro lugar, sensibilizando os seus membros sobre a sua vocação, a vocação da igreja de ser sal e luz, de ser misericordiosa e de não deixar que a indiferença, que o egoísmo possa tomar conta e instruir as decisões políticas nesse contexto. Um sentimento de ternura, um sentimento de misericórdia da parte das igrejas vai ser traduzido em pressão aos parlamentares eleitos para que eles possam lutar com maior veemência pela resolução desses conflitos num plano maior. Então a igreja, ela não pode se misturar com aqueles que não compreenderam o que é a dignidade humana ou aqueles que politizam esse problema como se fosse um problema entre direita e esquerda, entre Venezuela e Brasil. Não, são pessoas nas Escrituras Sagradas são considerados queridos de Deus e são nossos queridos, e a igreja tem que lutar de maneira criativa. Se perguntar qual é a nossa parte aqui. A igreja deve participar da construção de um acampamento
um acampamento de proteção dessas pessoas, aonde possa servir sopa, aonde possa colocar os seus membros, que são profissionais das mais diversas áreas, para verem que é que eles podem ajudar, médicos, advogados, enfermeiros, professores. Quer dizer, enquanto o problema não se resolve, um refúgio de campanha tem que ser construído. E essa seria a terceira alternativa, que pode ser construída tanto pela cidade local, embora a cidade é improvável que ela vá dar conta, ela precisa de uma corporação maior, ela precisa de um apoio nacional da federação. A terceira alternativa seria construir campos de refugiados provisórios. Os campos de refugiados não podem ser campos de concentração. Não, eles têm que ser campos de refúgio. Campos de abertura, campos de acolhimento, campos em que as pessoas envolvidas possam realmente manifestar preocupação com a miséria, com a luta, com o sofrimento que expulsou essas pessoas dos seus campos de origem. Tem que ser a solidariedade. Não significa que nós vamos assumir todo o ônus, mas nós temos que entender que em situações excepcionais, manter a dignidade humana custará, inclusive individualmente. E temos que ter a disposição para pagar o preço de sermos cristãos. Né? De sermos cristãos. Então, meus queridos, quais são as alternativas que nós temos a essa reflexão? Nós não podemos acreditar que existe outra alternativa, senão a do sentimento e do exercício da misericórdia, da solidariedade e da compaixão. Quando a gente vê as propostas de resolução desse problema, nós devemos medir essa proposta. Está sendo motivada pela compaixão, pela solidariedade, pelo amor, pela consciência da dignidade humana, ou ela está sendo motivada pela indiferença, pelo egoísmo e pelo individualismo? Não faltarão propostas individualistas, egoístas, que dirão voltem para suas terras, para suas casas, como se essa fosse uma alternativa de sobrevivência para quem já deixou o seu lugar que outrora fora confortável. As Escrituras Sagradas têm uma demanda para nós nesse sentido. Em último lugar, nós devemos fazer uma reflexão sobre qual a relação que existe entre a participação da igreja com outras instâncias. Né? E aí é que se deu a minha pergunta sobre a diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso. A igreja poderia participar junto a outros órgãos sociais, civis, para tentar resolver os problemas sociais, problemas humanos? Problemas como, por exemplo, a violência cometida contra a mulher, problemas como o dos refugiados, problemas outros, os mais diversos, como da fome, como da desigualdade. Aí é que entra o diálogo interreligioso, que muitas vezes é confundido com ecumenismo. O ecumenismo assusta muita gente. Por quê? Porque ele representa uma fusão de fés, de fé religiosa, né, de tradições religiosas. E essa fusão, realmente, ela é complexa, ela é complicada, porque as identidades, elas possuem as suas especificidades. Então, o ecumenismo não é uma proposta que vá ser adotada por todas as pessoas. Particularmente, eu entendo que existe uma unidade, que existe uma identidade distinta em cada tradição religiosa. Mas essa ideia do ecumenismo não é a mesma ideia do diálogo interreligioso. O que é o diálogo interreligioso? O diálogo interreligioso ele fica melhor compreendido quando nós pensamos sobre uma esfera maior de diálogo. A igreja deve dialogar com outros órgãos sociais, com outras instituições, deve dialogar com a política e deve dialogar também com outras tradições religiosas, se juntar a outras associações civis e dentro dessas associações, inclusive associações religiosas, quando nós temos objetivos comuns de superação do drama humano, do sofrimento humano. Então o diálogo interreligioso, ele é o diálogo que busca ver, observar, identificar o que é que em nossa mensagem é comum e como é que nós podemos lutar juntos para minorar o sofrimento humano, para minorar essas grandes tragédias que assolam a humanidade. Pense, por exemplo, no caso de um país que é devastado por um terremoto, por um tsunami, ou pelo terrorismo, ou pela guerra. As tradições religiosas nesse contexto, elas devem se unir, e não somente entre religião e religião, mas a qualquer outro grupo social de defesa da dignidade humana, buscando valores em comum, para que se some maior força para lutar contra esses grandes dramas da humanidade. É nesse contexto que nós ressaltaríamos aí o papel da igreja, inclusive em dialogar com outras tradições religiosas.
Meus queridos, essa última atividade ela visa fazer aí uma reflexão sobre como a teoria dos direitos humanos e a grande teoria que nós aprendemos ao longo do curso, a antropologia, o olhar de Deus sobre o ser humano, e a teologia, pode ser materializada na busca de respostas a problemas do nosso cotidiano. A nossa última aula versa sobre isso, né? Desafios aos direitos humanos. E nós acrescentaríamos então essa pequena reflexão, e eu espero que possa ser útil para cada um de vocês. Tá joia? Um grande abraço, fiquem na paz.